Boa tarde, 1h25 no Acre. Começa mais uma edição do Gazeta Entrevista. Bom, nesse primeiro bloco, nós vamos conversar sobre política regional, porque ontem, na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, os deputados aprovaram foram duas coisas importantes que foram aprovadas lá. A Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. O problema é que a aprovação dessas duas estruturas não respeitou ritos importantes. E, de acordo com os deputados da oposição, o que foi aprovado ali deveria ser anulado, porque não foi respeitada a regra do jogo. Quem vai contar mais detalhes a respeito disso? Deputado Edivaldo Magalhães, obrigado pela sua vinda aqui. Ontem foi um dia nervoso na Assembleia Legislativa e hoje parece que o tom foi um pouco acima. O que teve de grave? Ontem foi um debate tenso e intenso, né? O que houve de grave é porque houve uma fraude legislativa ontem. E isso tem motivos. E os motivos não são nada republicanos. Que motivos são esses, Edivaldo? A lei orçamentária é a lei mais importante que o parlamento vota durante o ano. É a lei orçamentária. Ela vai estabelecer os investimentos nas diversas áreas do governo e vai estabelecer também quanto cada poder participa ali, qual é o volume da sua participação, para que a gente possa ter Defensoria Pública funcionando, o Ministério Público funcionando, Tribunal de Justiça funcionando, Tribunal de Contas funcionando e o funcionamento do parlamento. A democracia tem um preço, né? A democracia é isso, né? Então, o povo se manifesta de forma, digamos, efetiva na votação da lei orçamentária, que é a repartição do dinheiro do povo. Essa é a questão. Só que as regras para construir esse orçamento já tinha tido problema lá atrás, na votação da LDO. A LDO diz como é que você constrói o bolo, como é que você distribui esse bolo. E vocês judicializaram o processo. Em função da ilegalidade, inclusive com um escândalo, naquela época, só para relembrar o nosso telespectador, né, o governo teve que exonerar 340 cargos para punir os seus aliados na Assembleia porque derrubaram os seus vetos à LDO. E parece que eles aprenderam. Foi a chantagem mais pública que nós conseguimos presenciar na história das relações entre governo, sua base e a Assembleia Legislativa, né? Ora, aquele processo foi judicializado em função disso, porque depois de votado e publicado a LDO, né, houve uma mudança da regra, de forma extemporânea. E estava marcada para essa manhã de hoje, no Tribunal de Justiça, depois de uma tentativa de audiência de conciliação, que não houve conciliação, a votação, então, do mérito, o tribunal ia se debruçar sobre o mérito da constitucionalidade ou não daquelas mudanças. E o relator, Roberto Barros, entendeu que houve um fato novo. O atropelo e a fraude foi justamente por conta disso. Ontem, então, não na pauta, sem nenhuma possibilidade de votar o orçamento, reuniu-se a base do governo e decidiram, numa reunião, de uma hora para outra, votar a lei orçamentária. Só que para votar a lei orçamentária ontem, eles tinham que rasgar o regimento interno da Assembleia em vários dos seus artigos. E o pior deles foi abrir uma sessão. Está ali lendo um relatório aprovado sem ter tido reunião de aprovação. Sem ter tido reunião de discussão e deliberação sobre o orçamento. Então o orçamento foi direto para a votação no plenário. Tinha que ter passado pela Comissão de Orçamento e Finanças. A Comissão de Orçamento discute o relatório, discute as emendas, aprova as emendas ou rejeita as emendas, faz o debate do conteúdo do orçamento. Ora, você cometeu ali, então, a pior das fraudes legislativas, que nós já
vivenciamos a Foi inédito história isso, né? da Assembleia inédito. Agora, o líder Sem apresentou. necessidade. E mais, Mas o líder não apresentou uma relação de sem lista? necessidade. Porque quando você tem uma maioria no parlamento, você aprova, digamos, todas as suas matérias. Você não precisa ser intolerante e nem precisa ser agressivo, rasgando os procedimentos. Né? Tem que ter pelo menos a cerimônia de cumprir o rito, fazer com que as reuniões ocorram, que o debate aconteça, que a divergência se apresente e você ganha por maioria no voto. É assim na democracia. Proibiram que a oposição, e não só a oposição, a independência também, os independentes da casa, tivessem a oportunidade de estar na reunião para discutir o orçamento. Isso é muito grave. Mas o líder não apresentou uma lista? O senhor até rasgou a lista? Olha, porque era uma fraude também a lista. Né? A lista apresentada era uma tentativa de dizer, olha, teve uma reunião. Né? Ontem foi tão, assim... assintosa a manobra da fraude, que os membros da própria comissão, afora o líder, mas o presidente, os outros membros, ficaram tão envergonhados que sequer usaram da palavra. Não houve defesa, né? Na verdade. Sequer usaram da palavra durante a votação para dizer, olha, foi tudo legal. Não. Foi tão vergonhoso que não quiseram se expor. Isso é muito complicado na convivência democrática e na relação do parlamento. Porque quando você força um membro ou um dos seus liderados a se expor a esse ridículo, você também deixa mágoas. As pessoas até cumprem naquele momento, por conta, né, das motivações que nós conhecemos, mas aquilo não deixa à vontade. As pessoas ficam envergonhadas. Elas ficam com mágoas guardadas e isso se manifesta depois em outros processos. Portanto, o clima ontem foi de desrespeito aos procedimentos, só para terminar o dia e ter uma notícia para o Tribunal de Justiça dizendo, olha, já votou o orçamento. Opa, então tem um fato novo. Ah, então tem que adiar o julgamento. Olha, esse tipo de manobra até dá certo temporariamente. Mas isso tem consequências políticas e também tem consequências jurídicas. O orçamento que foi aprovado ontem é um orçamento que quebra com várias tradições ao longo dos últimos 30 anos. Pode citar algumas? A primeira delas, sempre a chamada partida orçamentária. Existia uma espécie de acordo tácito entre os poderes e órgãos. Tudo bem, eu não posso ter o orçamento dos meus sonhos, mas pelo menos você vai me dar. Tem esse básico aqui, ó. Eu vou começar o ano, pelo menos, com aquilo que eu vivi no ano passado. É esse acordo. Olha, ano passado eu sofri, né? Como diz a música, mas por favor, nesse ano eu não quero morrer. Então eu quero, pelo menos nesse ano próximo, continuar sofrendo. Então me dê pelo menos o orçamento do ano passado. Até essa regra eles quebraram. Agora, a secretária de Gestão e Planejamento, Maria Alice, esteve lá na segunda-feira, apresentou para vocês uma fotografia de como que está a gestão pública e a herança que o atual governo pegou da gestão petista. Bom, o quadro não é bom. O argumento do governo é, bom, temos que nos adaptar a essa realidade. Então vai ter que sobrar para todo mundo. Não é um argumento plausível? Então, quem casa com a viúva tem que cuidar de todos os menininhos. Quando se disputou o governo do Estado, se sabia que tinha empréstimos a serem pagos. 13º atrasado. E tinham dívidas a serem honradas. É claro que nós não temos que ter a postura política de não enxergar as dificuldades. E nós da oposição enxergamos tão bem as dificuldades que todas as matérias que o governo enviou para a Assembleia, pedindo autorização para renegociar dívidas, eu votei a favor e ainda fui para a tribuna encaminhar a favor. Aliás, fiz uma defesa até mais intensa, não vou dizer mais competente, vou dizer mais intensa do que a própria base do governo, de que teria que ter autorização. O governo mandou um pedido de empréstimo, eu fui o primeiro a me inscrever para defender o empréstimo. Sabe por quê? Porque não é com esse orçamento pequeno que olha para a arrecadação de ICMS
e outras receitas pequenas, e o repasse federal do FPE, que nós vamos resolver os problemas da economia do Acre. Esse orçamento é para manutenção, para pagamento de servidores, e para manutenção dos poderes e para uns investimentos muito pequenos. O que vai resolver problemas de infraestrutura, o que vai resolver investimento público para aquecer a economia através da construção civil, por exemplo, que vai resolver investimentos na área da produção agrícola, que até agora não apresentaram nenhum projeto nesta área do agronegócio. Novo, né? Sabe o que é dinheiro novo? São recursos extra-orçamentários, são operações de créditos, de crédito, que faz com que a gente tenha investimento mais pesado. Operação de crédito e empréstimo. Empréstimo. É isso que nós temos que ver. E eu voto a favor disso. Qualquer possibilidade de empréstimo para investimento, eu sempre vou votar a favor. E não precisa ninguém do governo me pedir o voto. É a minha convicção. O investimento público, ele aquece a economia. Mas não é disso que nós estamos tratando na discussão do orçamento. Na discussão do orçamento, nós estamos tratando de garantir um mínimo de funcionalidade. Vou dar um exemplo. Todas as pessoas do interior do estado que estão me ouvindo aqui reclamam de não ter assistência jurídica através da Defensoria Pública. Porque os defensores estão na capital. Porque tem poucos defensores públicos no estado. Um em Cruzeiro, um outro no outro município. E nós temos uma carência enorme. Defensoria Pública, com o orçamento que foi apresentado, não vai poder fazer o seu concurso e ter defensor público para os pobres. Para aqueles que não têm dinheiro para poder pagar um advogado para defender uma causa, para defender, às vezes, uma causa da sua vida. É isso que nós estamos discutindo. Portanto, o governo, ao atropelar os processos, parecia que estava com medo de algo. Estava temendo algo, porque quando você tem maioria, você não pode temer nada. É difícil de entender a postura tendo maioria, porque... Quando é minoria, você até entende. Rapaz, olha, está faltando 2 aqui, se não votar hoje, amanhã vai aparecer os outros 2 que estavam faltando e eu vou perder a votação. Não se tratava disso. É apenas aquela má condução política do processo que causa 2 problemas. Primeiro, o poder se apequena perante a sociedade e perante os demais poderes. Segundo, você fica com a conta política para aqueles que têm a responsabilidade de representar externamente o próprio poder, eu estou falando da mesa diretora, pagarem uma conta que talvez eles não devam. Pois é, agora a fatura aumentou. Você acha que o exemplo do que aconteceu na reforma da Previdência pode explicar um pouco essa pressa por parte do Gabinete Civil e da mesa? Eu tenho afirmado de que é preciso, e não sou eu aqui a querer dar e nem vender conselho para ninguém, talvez seja necessário um certo freio de arrumação do entorno do governador para pensar a sua estratégia. Porque o que está prevalecendo é a estratégia dos falcões, daqueles que querem vencer na força e no confronto. O episódio da reforma da Previdência mostrou uma marca que não se conhecia do governo Gladys Cameli. Se manifestar, polícia. Se tentar grevar, justiça. Essa marca não era conhecida. O governador é o governador que saía do palácio e ia conversar com os manifestantes na frente da Assembleia. Governador leve, né? A leveza de Gladys não é Mas os falcões convenceram o governador e o presidente da Assembleia de que manifestante tem que ser recebido com grade e polícia. E depois, se marcar uma greve, tem que pedir a ilegalidade. Portanto, a relação está comprometida. É uma nova fase, faz parte da nova estratégia. Essa vai ser o tipo de relação que se vai estabelecer com os servidores, com os sindicatos e com a comunidade. É assim? Como é que se vai exercer? Se você tem maioria, você tem que ser magnânime. Quem tem maioria, quem vence, tem que ter humildade até na vitória. E quem tem maioria tem que ter sapiência para exercer a sua maioria, para não expor os seus liderados. Ontem fizeram com que parlamentares baixassem a vista, cumprissem a ordem, mas magoados, machucados e humilhados. Isso vai ter um preço. O Farias está perguntando aqui, lembrando o problema da Previdência, se é possível reverter a PEC da Previdência, mudando um pouco de assunto do que você está falando. Olha, tem vários sindicatos que estão praticamente com peças prontas
E nós vamos ter, por parte dos sindicatos, que é a parte diretamente afetada, portanto interessadas, pedindo a inconstitucionalidade da votação da reforma da Previdência, tanto da PEC quanto da lei complementar, que inclusive foi publicada hoje no Diário Oficial. E a PEC, certamente, se não foi publicada, deverá ser publicada entre amanhã ou depois. Então haverá uma batalha jurídica em torno disso, porque tem vários aspectos formais que não foram obedecidos também no trâmite da reforma da Previdência. Tem o Thomas, está perguntando aqui, pergunta para esse homem se esse regime serve para alguma coisa, porque no seu tempo do PT era pior. Está provocando aqui você, o Thomas. Eu posso dizer ao Thomas, e o Thomas poderia fazer uma visita à Assembleia e fazer uma pesquisa nos anais. Eu liderei o governo da Frente Popular durante os 8 anos do governador Jorge Viana e também presidi a Assembleia. Nunca, em nenhuma votação, deixou-se de cumprir-se o rito. Nós exercíamos a maioria. E olha que os nossos opositores eram duros. No primeiro momento tinha lá Wagner Salles, João Correia, para citar 2 exemplos. Depois, Luiz Calixto, sempre muito combativo, né, e muito atento aos procedimentos. Tinha Nalu Gouveia também que... Nalu, que quando se tratava das questões de servidor público, inclusive discordava completamente dos encaminhamentos do governo. Mas em nenhuma votação, nenhuma, se deixou de reunir comissão, fazer o debate e vencer no voto. Levar para o plenário, debater e vencer no voto. Nunca houve isso. Tem outra provocação aqui. Pergunta para o deputado Edivaldo por que seus pares, junto com ele, passaram 20 anos no poder e não resolveram a questão da saúde, segurança e o agronegócio. Deixaram o Estado endividado e sucateado e aparelhado. O governo Gladson só tem 1 ano. Quem faz a pergunta é Josiel. Nós nunca vamos querer que o governo Gladson faça em 1 ano aquilo que ele se comprometeu em fazer em 4 anos. Ele já disse que cumpriu 80% do que prometeu, né? Eu acho que ele acelerou os resultados, né? É um excesso de otimismo do governador. Agora, a educação do Acre, quando a Frente Popular assumiu, era a penúltima no Brasil. A educação do Acre, quando o governo da Frente Popular assumiu, tinha o pior salário do país. Construiu-se planos de carreira. Construiu-se o maior programa de formação de professores. Hoje, se você for nas cabeceiras do Rio Azul, lá tem uma professora com nível superior formada a partir de um programa de formação de professores. Edivaldo, esse é um bom legado. Esse é um bom legado da Frente Popular. Agora, os problemas existem e precisam ser enfrentados. Do ponto de vista político, Edivaldo, o fato do governador Tião Viana ter deixado o 13º atrasar, você acha que isso foi uma marca de Tião Viana que vai ficar para sempre, né? Essa é uma das questões que mais, digamos assim, fere o coração de todos nós, militantes da própria Frente Popular, que nos deixa, digamos assim, angustiados, porque nós não gostaríamos que isso tivesse ocorrido, metade do 13º no final do governo. Você diz que foi uma barbeiragem, do ponto de vista político? Não vou entrar aqui no mérito da não possibilidade do pagamento, mas isso deixa uma marca ruim. Nós ficamos 19 anos, 12 meses e meio, porque foi ainda a metade do 13º. Essa outra metade parece que joga sombra do esforço para trás. Nós, quando recebemos o governo, tinha 5 meses de salário atrasado para várias categorias e 3 meses para as outras. Foi assim que nós assumimos o governo. Mas cada um enfrentando os desafios do seu tempo. Eu quero discutir os desafios desse tempo, mas não me nego a discutir em nada qualquer desafio do passado. Bom, para terminar nossa conversa, que já me avisaram aqui que o nosso tempo está esgotando, não posso deixar de perguntar para você, porque ontem teve uma imagem que teve muito impacto para quem acompanha a política regional, que foi o café da manhã de José Bistênio com Mafisa Galvão. Aí movimentou os bastidores como nunca. E eu lhe faço uma pergunta, existe alguma possibilidade, você como uma liderança importante do PCdoB, existe alguma possibilidade de PCdoB e PSD caminharem juntos nessa próxima campanha? Olha, uma vez que a Frente Popular já... quando vai chegando ao final do ano, que é véspera,
de um ano que tem batalha política, batalha eleitoral, todo mundo fica conversando com todo mundo. O fato é isso. É bom. E as conversas que são registradas, fotografadas e publicadas nos sites, né, nas redes sociais, calculadamente nos jornais, divulgadas. E tem umas centenas delas que estão ocorrendo sem esses registros. Portanto, todo mundo conversa, todo mundo especula. Isso é muito bom para esse momento. Todo mundo tateando para poder discutir como é que vai se posicionar no ano que vem. Então, essa é a fase das especulações. Edivaldo, obrigado pela sua vinda. Então, dia 18, que foi a data marcada pelo Tribunal de Justiça para bater o martelo em relação à LDO, é isso? É isso aí. É isso aí. Bom, muito obrigado pela sua vinda. E nós voltamos logo após o intervalo, falando sobre economia regional.